Amém, irmãos? Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós iremos expor hoje do verso 12 até o verso de número 18. Filipenses, capítulo 2, fica depois de Efésios, antes de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 12 até o verso 18. Todos acharam? Amém? Irmãos, eu tenho um amigo e personal trainer muito chato na academia, mas ele é chato de verdade. Ramon é o nome da fera. Eu espero que ele não assista esse sermão, que eu vou denunciar ele. Eu comecei a treinar com o Ramon há mais ou menos uns 2 anos. Eu já treinava com o Ramon, já treinava antes sozinho, mas depois eu comecei a treinar com ele. Treinando sozinho, eu percebia que eu não conseguia progredir tanto, não conseguia desenvolver tanto. Mas ele me chamou para treinar com ele, e junto com ele tinha mais 2 pessoas. E a partir do momento em que eu comecei a treinar com o Ramon, eu comecei a desenvolver melhor. Eu percebi algumas coisas treinando com o Ramon e com essa equipe que a gente treina junto todos os dias. Eu percebi que eu consigo progredir na carga, porque nós temos outras pessoas ajudando uns aos outros. Eu percebi que com eles eu consigo ter um pouco mais de disciplina, porque como ele é muito chato, mesmo que eu falte em minhas doenças, ele diz que eu estou fazendo corpo mole. É assim que ele está, e é assim que ele me trata todas as vezes. Obrigado, Maxwell. Por um lado, treinar com ele é ter um foco de desenvolver. Eu quero desenvolver a equipe. O foco da equipe é nesse desenvolvimento não deixar ninguém para trás. E o foco de Ramon, por outro lado, é o nome dele que está em jogo. Por isso ele sempre está insistindo com a gente: se não progredimos, vocês vão sair da minha equipe. Não quero ninguém na minha equipe que não progride. Vocês têm que obrigatoriamente desenvolver. Tudo bem que Ramon esteja certo. Tudo bem que ele seja bruto, que ele seja ignorante às vezes. Essa brutalidade é natural da parte dele. Vocês perceberam o tamanho dele, vocês vão ver que ele é bem chato mesmo. Mas eu quero que fique muito claro que Ramon é chato, vocês entenderem. Mas toda essa chatice dele é por um bom motivo. Eu gostaria que vocês desenvolvessem. Vocês estão comigo, e estando ao meu lado eu quero que vocês progridam, que vocês cresçam. Eu acho que tudo isso, essa alusão que eu fiz com relação à academia, com relação a Ramon e com essa equipe que malha junto com a gente, tem muito a ver com o esforço que todos nós devemos ter, obrigatoriamente, no desenvolvimento da nossa salvação. A nossa salvação é como se fosse um músculo atrofiado, olhando na perspectiva da santidade, que precisa dia a dia, passo a passo, a cada tempo, ser desenvolvida, ser progressiva, para que nós tenhamos cada vez mais força para lutar contra o pecado. É mais ou menos isso que nós temos registrado em Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso 18. Paulo, nesse texto, vai apelar para aqueles irmãos que já receberam a salvação, e vai dizer que eles precisam desenvolver o presente que receberam de Deus por meio de Cristo Jesus. Leamos juntos esse texto, por favor. Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso de número 18. Diz assim o texto sagrado: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre
e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Fechemos nossos olhos e oremos mais uma vez ao Senhor, pedindo o seu auxílio sobre a palavra que nós iremos ouvir. Senhor, nós queremos mais uma vez pedir que o Senhor nos auxilie nesse momento do culto. Que o teu Espírito Santo nos constranja por meio da sua palavra. Que tanto eu como os meus irmãos possamos ouvir tua voz nessa noite. Nós dependemos do Senhor, porque quase sempre nossa mente e nosso coração está inclinado às preocupações da vida, à ansiedade com os resultados, à preocupação com o amanhã. Não permitas que nessa noite estejamos com os nossos corações em outras coisas, a não serem ouvir tua voz. Faça isso conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. No sermão anterior, como vocês bem lembram, Paulo destacou as características de uma igreja acolhedora que era os filipenses. Paulo falou que essa igreja era uma igreja muito amorosa. Paulo falou que essa igreja estava, por estar ligada a Cristo e por ter a salvação, era uma igreja unida no Espírito Santo. Não unida uns com os outros, mas unidos com o Espírito Santo. No entanto, Paulo exortou a avançarem um passo mais na santidade, provendo dentre eles unidade e não discórdia. Em outras palavras, o que nós estudamos na semana passada foi Paulo dizendo: eu sei que vocês são uma igreja quase modelo, e eu estou feliz pelo progresso de vocês, mas eu gostaria que vocês completassem a minha alegria, que vocês dessem mais um passo, deixando toda a discórdia de lado, deixando toda a dissensão de lado, e se tornando unidos em um só propósito, em prol daquilo que é essencial. Para que esses irmãos não ficassem desabastecidos de um exemplo prático de como fazer, Paulo então se utilizou de um hino cristão antigo, que nós estudamos na semana passada. O hino que celebra tanto a humilhação de Cristo, quanto a exaltação de Cristo. E Paulo, de maneira muito clara, está dizendo: vocês devem se tornar unidos, deixando seus interesses de lado, como Cristo fez, se esvaziando, deixando a sua posição de glória, e se tornando servo. Percebam então que Paulo está dizendo que fazendo isso, a recompensa de Deus para Cristo era justamente a exaltação de Cristo. E automaticamente Paulo nos linkou à exaltação de Cristo. Se por um lado Cristo foi humilhado e deixou seus interesses de lado, nós também devemos fazer isso, colocar os nossos interesses de lado e colocar um ao outro como superior a nós mesmos. Qual a recompensa? Paulo está dizendo: Cristo foi exaltado. Essa é a recompensa da obediência de Cristo, e nós seremos juntamente com Ele. Na exortação atual que Paulo vai fazer para a gente, Paulo continua incentivando a igreja de Filipos a buscar a santidade, a desenvolver a salvação, mas não somente isso, a refletir a salvação de maneira prática no cotidiano. Os filipenses são salvos em Cristo Jesus, e Paulo está apelando para que eles sejam unidos, mas Paulo também está dizendo: vocês precisam desenvolver a salvação com temor e tremor, e ao mesmo tempo vocês precisam demonstrar a salvação. É esse alerta que Deus tem para mim e para você hoje. Deus nos chama a uma conduta digna da salvação. Deus nos chama a uma conduta digna da salvação. E de que maneira então nós podemos viver uma conduta digna da salvação? Nós podemos fazer isso, em primeiro lugar, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Todos nós sabemos, irmãos, que a salvação não é por mérito do homem, é dada por Deus, é graça da parte do Senhor. É porque Ele teve misericórdia de todos nós que Ele nos deu a salvação. Ela não é tida por obras, por ações, barganha ou qualquer outra coisa que eu e você faça. Nesse caso, a salvação não é um prêmio pelas nossas obras, mas a salvação é um troféu da graça de Deus para todos nós. Mesmo sabendo disso, Paulo exorta aqueles crentes a desenvolverem a salvação que receberam. Leia mais uma vez comigo o verso de número 12, por favor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Percebam que Paulo conecta e faz uma conexão dos versos 12 e 13 de Filipenses com o que foi discutido anteriormente.
Por isso ele começa esse texto falando assim, pois. Depois de ter dito tudo o que disse acerca da unidade, acerca do exemplo de Cristo, da sua humilhação e exaltação, ele agora faz uma conexão com tudo que ele disse. Assim, pois. Isso aqui Paulo está indicando para uma conclusão daquilo que ele falou anteriormente. Ele enfatiza, nesse caso, a importância da obediência, tanto na sua presença, quando ele estava com aqueles irmãos, ainda mais agora também na sua ausência, exortando os filipenses, dizendo: ponham em prática a salvação de vocês. Paulo está exortando esses irmãos a seguirem as suas orientações. Um comentarista explica que o verbo desenvolver é como trabalhar até a consumação, sugerindo assim, continua ele, um esforço contínuo até alcançar o resultado final. A ideia de desenvolver a salvação é como um cálculo de matemática, que só terminamos quando achamos o resultado final. Quem nunca fez a fórmula de Bhaskara? As estatísticas da administração, né, Gléris? Que durava quase 2 folhas. A ideia de Paulo, quando ele manda essa igreja desenvolver a salvação, é praticamente essa. É como se a vida fosse um cálculo complicado, em que nós estamos tentando o tempo todo resolver, até chegarmos no resultado final. É uma ação contínua, desenvolver continuamente. Com isso, Paulo está fazendo um apelo para que aqueles crentes participem ativamente da salvação, porque embora a salvação seja um dom de Deus, aqueles crentes não deveriam de maneira nenhuma ser passivos quanto ao presente que eles receberam. A graça de Deus, irmãos, não é uma culpa, a graça de Deus não é uma desculpa para a inação, mas um motivo para agirmos com diligência. Além disso, Paulo acrescenta a forma com que essa tarefa deve ser feita. Paulo diz que eles precisavam desenvolver a salvação com temor e tremor. A ideia que Paulo está dizendo para esses irmãos é que eles deveriam fazer isso não de maneira relaxada, mas eles deveriam desenvolver a salvação que receberam de Cristo de maneira reverente. A ideia aqui não é um medo do seu Senhor. Paulo não está dizendo que eles deveriam ter medo como o escravo tinha medo do seu Senhor. A ideia de Paulo, quando ele fala sobre isso, é que eles deveriam ter o temor de ofender alguém que lhes deu um grande presente, com reverência, com temor e tremor. E se por acaso os filipenses achassem difícil essa tarefa de desenvolver a salvação, nesse sentido Paulo os consola, trazendo para nós o verso de número 13, que ele diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E o que é que isso significa para a gente? O que é que isso significou para os filipenses daquela época? A ideia de Paulo em dizer isso é que Deus não nos deixa sozinhos. Nós não estamos de maneira nenhuma entregue a nós mesmos. Nesse processo de desenvolvimento da nossa salvação, nós não estamos sozinhos. Pois é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. A ideia é que é Deus quem desperta em nós desejos por Ele mesmo. Em Águas Claras, Paulo está dizendo o seguinte: vocês vão querer desenvolver sozinhos a salvação de vocês, mas nunca conseguirão desejar por conta própria, amar o Senhor, amar as Escrituras, orar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, estar perto do Senhor. Por conta própria vocês não conseguem. Mas as vontades e as ações de vocês são as próprias áreas em que o poder de Deus está operando. É o Senhor quem faz em nós e quem efetua em mim e em você tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Talvez essa seja sim uma tarefa árdua e difícil para todos os cristãos.
Afinal de contas, muita gente que recebeu a salvação agora parece descansar, e de maneira muito relaxada: agora eu vou esperar somente o Senhor voltar. Por muitas vezes, eu acho que assim como os filipenses, e Paulo os exorta por causa disso, todos nós estamos e somos como crentes estagnados na fé, que receberam a grande dádiva de Deus, por meio de Cristo, a salvação, mas que por causa do não desenvolvimento dela, não progridem 1 centímetro que seja na espiritualidade. São crentes estagnados. O lema de suas vidas é: eu sou salvo em Cristo, agora é somente esperar a morte. Será que esse é o fim principal do homem? De maneira nenhuma. Talvez, irmãos, esse pensamento seja muito mais de pessoas que não foram salvas. Talvez esse pensamento seja de pessoas que nunca foram regeneradas, que nunca receberam a salvação e continuam acostumadas com toda a frieza espiritual, que nunca foram reacendidas pelo Espírito de Deus. O alerta de Paulo para aquela igreja, irmãos, é o mesmo alerta de Deus para o seu povo aqui na IPV. Todos nós devemos nos engajar e nos esforçar no processo da salvação, em desenvolver a nossa salvação. Por quê? Porque há todo um mecanismo usado por Deus para transformar gradativamente, progressivamente a nossa vida, até que sejamos finalmente parecidos com Cristo Jesus. Essa é a ideia. O desenvolvimento da salvação e todo o nosso progresso em santidade é para que cada vez mais nos tornemos a imagem de Cristo Jesus, pareçamos mais com Ele. Desenvolver a salvação traz a ideia de esforço contínuo, como eu falei, vigoroso, destemido. Paulo está dizendo para aquela igreja: continuem a desenvolver, não parem na caminhada, continuem a desenvolver a salvação de vocês. Em algumas passagens Paulo vai trazer justamente essa ideia de peregrinação como uma corrida, ou como uma ideia de um grande combate, que ele está o tempo todo lutando contra alguma coisa para vencer, com um objetivo à frente. Escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E ele continua dizendo: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Percebam, soberania de Deus e responsabilidade humana. Paulo sabe que é salvo, Paulo sabe que foi justificado, e sabe que a sua salvação não depende das suas obras, mas ele está dizendo aqui o tempo todo que ele corre, está o tempo todo correndo, desenvolvendo a salvação, a fim de ganhar uma coroa incorruptível, uma coroa que não se perece. Escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. No capítulo 3 dessa mesma carta que nós estamos estudando, ele diz: irmãos, não pensem que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vocês perceberam? Paulo está falando do desenvolvimento da sua fé e dessa sua vida peregrina enquanto ele está na terra,
associando-se como a um atleta ou como a um grande lutador. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Não estou esmurrando o ar a fim de ganhar uma coroa perecível, mas uma coroa imperecível, incorruptível. Paulo tem uma linha de chegada, e até chegar lá, ele fará de tudo para desenvolver a sua salvação, para progredir na sua santidade, para crescer mais 1 centímetro todos os dias na sua espiritualidade, fortalecendo assim a sua santidade e a sua espiritualidade, para que no dia mau, por causa de Cristo, ele possa resistir às suas tentações. O que era então correr para Paulo? O que era combater? E que alvo era esse que ele se referia e se refere? Ele olha para a vida cristã como uma arena de grandes atletas, que por mais que já receberam ingresso para estarem ali competindo, precisam correr para ganhar. Nitidamente, irmãos, Paulo está nos exortando a não sermos passivos na salvação que recebemos, mas sermos também ativos na salvação que todos nós recebemos. Paulo sabia que a queda ofuscou tudo que existe no nosso coração, o centro do nosso ser. Por isso ele apela para aqueles irmãos e para nós hoje: não sejam negligentes quanto ao presente que vocês receberam. Não deixem a poeira do pecado ofuscar a bênção da salvação, mas desenvolvam, cresçam em santidade, para se tornarem cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Mas Paulo exorta esses irmãos a como eles deveriam fazer isso. Eu citei no texto anterior: com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. Nesse caso, irmãos, Paulo está nos alertando a não tratarmos a salvação que recebemos de Deus de maneira leviana, de qualquer forma, de maneira relaxada. A responsabilidade que isso nos traz é grande e deve ser encarada com seriedade sagrada. Mas também essa verdade é consoladora, especialmente para todos aqueles que estão estagnados quanto ao desenvolvimento da salvação. Para ser santo, sabemos que é necessário querer ser santo. Para sermos transformados, sabemos que é necessário querer ser transformados. Para sermos restaurados, é claro que é necessário darmos um passo para querermos ser restaurados. E isso envolve o desejo de confessar, se arrepender e abandonar o pecado. Qualquer desejo por Deus e sua obra vem dele mesmo. É isso que faz com que queiramos ser mais santo, porque o Senhor não nos deixa, como diz o ditado popular, ao léu. O Senhor coloca em nós desejos por Ele. O Senhor sempre nos resgata. E eu sempre tenho dito essa frase: hora ou outra Deus colocará freios nos nossos pés para que paremos diante dele santo. Como vamos chegar lá? Não sabemos. Destruídos talvez, mas ele assim o fará, para nos resgatar de nós mesmos. Estamos estudando que Deus nos chama a uma conduta digna da salvação. E vimos em primeiro lugar que podemos fazer isso desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Veremos agora em segundo lugar que fazemos isso demonstrando a nossa salvação sem queixas nem discussão. O apóstolo Paulo esteve falando até agora da necessidade de obediência na tarefa de desenvolver a salvação. Se por um lado a salvação tinha que ser desenvolvida, por outro lado, para o apóstolo Paulo, a salvação tinha que ser demonstrada. Era algo interno que era modificado, transformado e restaurado, e que automaticamente se mostrava, era público, era externado. Paulo apontará então, irmãos, como eles deveriam se comportar na demonstração da fé que tinha em Cristo Jesus. É o que nós temos aqui registrados do verso 14 até o verso 16.
Mas leamos juntos somente o verso 14. Paulo diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Em outras versões, eu não sei se a sua versão é a NVI, mas em outras versões diz: fazei tudo sem murmuração e contendas. E eu gosto dessa versão que traz a ideia de murmuração e contendas, traduzido por queixas. Paulo está instruindo os filipenses a realizarem suas obras, suas ações, de maneira cotidiana, sem queixa ou discussões. Seja em casa, seja no trabalho, seja com o cônjuge, seja onde quer que esteja, Paulo está dizendo: façam tudo. E esse tudo é absolutamente tudo. Façam tudo sem queixas nem discussões. E ele destaca que murmurações e contendas causavam justamente divisões entre eles, e os encoraja a demonstrar sua salvação com alegria, ao invés de agirem como o povo no deserto, que mesmo depois de terem sido libertados do Egito, chegam diante de Moisés com queixas contra Deus. Aquele povo estava murmurando contra Deus. Paulo está exortando esses irmãos a serem gratos pelo que receberem, e a viverem de maneira digna da salvação que reflita essa gratidão. Se eles abandonassem essa atitude, eles estariam demonstrando de maneira prática a salvação que receberam e em quem eles criam. Eles seriam, nesse caso, irmãos, a vitrine do Evangelho. Fazendo isso, eles conseguiriam alguns objetivos que Paulo vai listar para a gente do verso 15 até o verso de número 16. Fazendo o quê? Deixando de lado a murmuração e as discussões ou as contendas. Veja comigo o verso 15 e 16, os objetivos que seriam alcançados caso esses irmãos deixassem esse pecado de lado. Ele diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Mais uma vez, Paulo está falando de corrido e me esforçado inutilmente. Paulo destaca, irmãos, que ao evitar a murmuração e as contendas, esses crentes de Filipos alcançariam 3 objetivos. Se eles vivessem a vida e em tudo que vivesse fosse sem murmuração, sem queixas contra Deus, eles seriam, em primeiro lugar, puros e irrepreensíveis. A ideia aqui é que eles seriam sem manchas ou falhas em seu caráter diante dos outros. Lembre que Paulo está pedindo para que esses irmãos demonstrem a salvação, e Paulo está dizendo que deixar esse pecado de lado faria com que diante das outras pessoas eles se tornassem santos, puros e irrepreensíveis, sem manchas. Depois ele diz para a gente um outro objetivo, que eles seriam luz do mundo, brilhando como estrelas. Isso reflete justamente o que Cristo Jesus fala aos seus ouvintes: vocês são sal da terra e luz do mundo, mostrando que esses crentes deveriam justamente irradiar a luz de Cristo em meio à escuridão perversa e nessa geração corrompida, trazendo esperança à sua geração. Em resumo, Paulo está dizendo: façam tudo sem murmuração e queixas. Demonstrem de fato que vocês são salvos. Sejam luz e não apagados. Sejam sal e não insípido. Se destaquem como filhos de Deus. Mostrem de fato que vocês foram salvos, mas provem isso por meio da vida de vocês. Tudo o que fizerem, façam sem queixas e sem dissensões, ou sem contendas. E é interessante Paulo pedir isso aos irmãos, porque ele fala: se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem isso, eu saberei que eu não corri inutilmente.
eu não me esforcei inutilmente para que vocês, filipenses, tivessem a salvação desenvolvida, para que vocês progredissem na fé. Obedeçam nisso também. Depois de exortar esses irmãos quanto à demonstração da salvação, Paulo expressará nessa última divisão o seu contentamento, mesmo estando preso, com possibilidade de ser condenado e executado. Veja comigo o verso 17. Ele fala: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Parece ser uma coisa desconecta daquilo que ele vinha falando anteriormente, mas William Hendricks, ele diz o seguinte: o derramamento do sangue de Paulo é motivo de alegria para ele, sempre que seja considerado como uma libação que coroará a oferenda sacrificial apresentada pelos filipenses. Continua ele dizendo: Paulo tem em mente todo o apoio que essa igreja deu ao seu ministério como uma forma de sacrifício da parte deles. Paulo está dizendo que se ele morrer por causa desses irmãos, ele está feliz, porque esses irmãos, por outro lado, também se sacrificaram por ele, servindo a esses irmãos. Se vocês lembram, Epafrodito está nessa igreja, e quando chega a Paulo em Roma, ele traz ofertas, ele traz donativos, e Paulo agradece no início da carta os donativos. Então Paulo está feliz se morrer como sacrifício por aquilo que ele fez por esses irmãos. É impressionante, irmãos, as atitudes de contentamento de Paulo diante de todas as suas dificuldades. Como falei, ele está esperando a sua sentença. Não sabe se vai continuar vivo ou se vai morrer. Mas esse trecho que nós acabamos de ler mostra para a gente que Paulo está contente no Senhor. Há contentamento da sua parte. Ele era tão submisso à vontade de Deus e tinha tanto afinco em obedecer a palavra do Senhor, que ele agora convida também esses crentes a se alegrar junto com eles, com ele. Veja comigo o verso 18, que é que ele diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Essa exortação de Paulo, alegre-se também, é justamente o oposto de alguém que é murmurador. A pessoa murmuradora jamais está alegre, ela jamais está contente. É uma pessoa que está reclamando o tempo todo, é uma pessoa que está insatisfeita com tudo e com todos. Essa pessoa não é uma boa companhia. Mas Paulo está dizendo: alegrem-se, regozijem-se também comigo. Paulo está dizendo àquela igreja que ele morrendo ou sendo absolvido, eles deveriam estar contentes no Senhor. Paulo está perto de acabar a sua corrida. Paulo está perto de chegar na sua linha de chegada. De longe ele está avistando a sua coroa, mas olhando para tudo que fez em prol dessa igreja, ele está pedindo: retenham bem a palavra da vida, para que eu não tenha me esforçado inutilmente. Retenham bem a palavra da vida, para que todo o meu esforço valha a pena. Esse é o apóstolo Paulo. Paulo testifica que aprendeu a estar contente em qualquer situação, não dependendo das circunstâncias nenhuma para a sua felicidade. Parece até ser uma coisa de filme de ficção. Não parece que alguém viveu tão contente como o apóstolo Paulo viveu. Ele expressa esse contentamento ainda nessa carta, no capítulo 4, verso 10 e verso 13, onde ele relata a sua capacidade de se alegrar no Senhor, independente de estar em condições de humilhação, de honra, de fartura ou de fome. Mas ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era alguém contente no Senhor, independente das circunstâncias, e ele não esperava as boas circunstâncias para estar feliz no Senhor. A palavra alegria é usada por ele 16 vezes ao longo dessa carta, indicando mais uma vez o seu estado de satisfação que vem
do seu reconhecimento sobre o controle soberano do Senhor sobre a sua vida. Paulo repete tanto a expressão alegria e fala tanto de contentamento, porque ele sabe quem é que está no controle de todas as coisas. É Deus, e Ele é soberano sobre tudo e todos. A alegria mencionada por Paulo, irmãos, não é uma alegria artificial, passageira, mas segundo o que ele diz, é uma alegria duradoura, é algo mais profundo. Ela é fruto de uma compreensão do prazer, da soberania de Deus, da bondade providencial dele e de sua fidelidade. Um coração alegre é um coração contente, que encontra satisfação e confiança naquilo que Deus está fazendo. Eu acho, irmãos, que talvez o pecado citado por Paulo nos impeça tanto de demonstrar a nossa salvação com alegria. A murmuração, as discussões, a contenda, as queixas com murmuração, faz com que nós paralisemos, faz com que esses pecados sejam maior do que a nossa vontade, a nossa força de querer ser mais santo. O comentarista diz que contenda se refere a uma atitude interna, ou seja, uma atitude e atividade da mente e do coração, enquanto a murmuração é algo externo, aquilo que manifestamos proveniente do coração e da mente, aquilo que pensamos, aquilo que trabalhamos no nosso coração, a máquina que está trabalhando o tempo todo, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho, porque ele tem, faz com que nós venhamos nos queixar diante do Senhor. E ele continua dizendo assim: esses dois pecados cobrem todos os nossos pensamentos e as ações em relação às outras pessoas. Este, irmãos, é um grande alerta de Deus para mim e para você hoje. Quando Paulo usa esse termo murmuração ou queixas, ele tem em mente o capítulo 11 de Números, que começa dizendo: queixou-se o povo de Deus da sua sorte aos ouvidos do Senhor, ou aos ouvidos de Moisés. Mas se você folhear a sua Bíblia e ver o capítulo anterior, o capítulo 10 do livro de Números, nós iremos ver evidentemente que o Senhor estava o tempo todo sobre o povo de Israel. O capítulo 10 de Números está cheio de expressões dizendo que a presença do Senhor estava com aquele povo. Mas no início do capítulo 11 diz que o povo se queixou do Senhor. Como pode? Não demonstramos a nossa salvação porque quase sempre nós estamos com saudades do Egito. O povo se queixou do Senhor, e é a base do que Paulo está falando nesse texto, porque eles estavam insatisfeitos, não estavam felizes com o que tinham do Senhor. Eles tinham tudo, eles tinham o Senhor, mas eles queriam mais. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não murmurem, não tenham contendas, não sejam queixosos, não imitem os israelitas do passado. Vocês não devem ser como uma geração corrompida e corrupta, mas uma geração que demonstra na prática que são filhos verdadeiros de Deus. Mas quase sempre, irmãos, insistindo ainda nessa temática, nós preferimos demonstrar a podridão do nosso coração, descontente, e nos esforçar para vivermos as promessas do contentamento, ao invés de nos esforçarmos para viver a promessa do contentamento. Porque nós nos esquecemos que a murmuração faz com que nós esqueçamos da presença de Deus e de todas as suas bênçãos sobre nós. A murmuração gera um descontentamento tão grande que faz com que nós olhemos para o passado de maneira totalmente exagerada quanto às coisas que aconteceram. E o ponto mais alto de viver uma vida diante da murmuração é justamente que ela está ligada à nossa incredulidade. Pois a murmuração ligada à incredulidade está o tempo todo questionando Deus e a sua providência.
Não cremos que Deus está no controle, não cremos que Deus é soberano, não cremos na sua capacidade de cumprir as suas promessas. Isso é falta de fé. E essa falta de fé automaticamente deságua em nosso convívio. Por isso, tudo o que fazemos é com murmuração. Por isso, tudo o que fazemos tem o teor do pecado. Quando nós fazemos assim, irmãos, e quando nós agimos dessa maneira, nós deixamos de ser luz e agimos como escuridão. Nós deixamos de clarear os becos e as vielas escuras do nosso coração, e aqueles que estão à nossa volta deixam automaticamente de ser abençoados pela nossa vida. Não desenvolvemos a nossa salvação, não demonstramos a nossa salvação, e não temos nada para oferecer para o outro. Estamos sempre nesse ciclo vicioso de esterilidade, de sermos infrutíferos. Não é para vivermos assim que Deus nos salvou em Cristo Jesus. Fomos salvos para vivermos a sua vida e demonstrarmos a sua vida através de nós. Nós olhamos para o capítulo 10 de Números, enxergamos a presença de Deus e nos alegramos, porque o mesmo Deus que estava com o povo quando tirou do Egito até a terra prometida, está conosco, nos levando em segurança até a nossa terra celestial. Nós olhamos, irmãos, para o capítulo 2 de Filipenses, para o que Cristo fez na cruz, e também nos alegramos, porque o Cristo, como nosso exemplo, Ele morreu e ressuscitou para um dia ressuscitarmos também, estarmos com Ele para sempre. Nós olhamos para o exemplo de Paulo e ficamos contentes, independente das circunstâncias, porque a sua vida, de maneira muito piedosa, mostra também como deve ser a nossa vida diante de Deus, uma vida de serviço para o progresso de toda a sua igreja. Nós estamos nessa noite cheios de bons exemplos. Sigamos para demonstrar todos os dias em que nós cremos. Demonstrar nossa salvação sem queixas ou discussões traz para a gente benefícios, nos torna mais santos, puros e irrepreensíveis diante dessa geração corrompida. Mostra para o mundo que somos filhos de Deus e nós podemos pregar quem é Deus. Façam que brilhemos como estrelas que servem para iluminar todos que estão à nossa volta. Demonstremos então, irmãos, a nossa salvação de forma que sejamos sal da terra e luz do mundo. Sejamos sabor na vida dos outros e não alguém com que os outros querem manter distância. Se você é crente, salvo no Senhor Jesus, você deve ser querido por todos. A sua presença deve ser solicitada pelas pessoas. Você deve ser alguém doce, não alguém amargo. As pessoas precisam sentir a sua falta, porque por causa de Cristo você faz bem, você é luz, você prega a salvação, não por nossa causa, mas porque nós representamos alguém melhor, alguém mais doce e cheio de graça, Jesus Cristo. É Ele que nós mostramos nessa doçura da vida, porque se fôssemos mostrar nós mesmos, só mostraríamos impureza. Talvez você possa estar pensando hoje: como largará tantos pecados que tenha cometido e que está preso até agora? Como deixará de lado tantos pecados que têm lhe atrapalhado de desenvolver a sua salvação e progredir na fé? Deixa eu lhe encorajar nessa noite. Você pode sim hoje viver contente. O contentamento é uma meta acessível, como mostrado por Paulo, que alcançou essa condição não por ser excepcionalmente espiritual, um super-herói, mas por confiar na força de Deus em Cristo Jesus. A mesma força que apoiou Paulo está disponível para todos os cristãos. A verdadeira essência do contentamento cristão é aprender a estar satisfeito em qualquer circunstância
pela força que Deus nos dá em Cristo Jesus. Não esperamos boas circunstâncias para estarmos felizes, mas por causa de Cristo, ficamos felizes em toda e em qualquer circunstância. Sem murmuração, sem queixas, sem discussões e sem divisão. Para concluir, eu já consegui evoluir muito na academia, mas tem um ponto que eu ainda não consegui evoluir em todo esse desenvolvimento. É a tão sonhada perda da barriga. E não venha me dizer que um pastor sem barriga não é pastor, porque eu acho, muito pelo contrário, que a barriga de um pastor mostra que ele não tem cuidado nenhum ou pouco com o templo do Espírito Santo. Esse é meu ponto fraco no desenvolvimento do meu corpo. O que me impede de desenvolver esse ponto em específico é não querer fazer uma dieta balanceada. Nós temos aqui no mínimo 3 nutricionistas. É preferir algumas gorduras depois do almoço. Quem nunca comeu aquele biscoito recheado depois que almoçou? Meu Deus, aquilo é muito bom. Futurinhos. Aquilo é perfeito. Compre futurinhos, futurinho é vida. Quem não gosta de doces, de refrigerante, de salgado, daquele grande pote de açaí antes de dormir assistindo um filme? Com bastante leite condensado, chocolate branco, Nutella de lado, um pouquinho de paçoca, Kit Kat, M&M. No final bota uns 3 moranguinhos, umas 3 bananinhas e tome leite condensado de novo, que é outra camada. Quem não gosta, irmãos, disso tudo? Caldinho de cana com pastel. É bom demais, minha gente. São essas coisas que não me fazem desenvolver bem e que fazem com que eu ainda mantenha esse bucho. Eu tento perder. E por mais que eu tente, vez ou outra, eu coloco na feira, escondido de Sâmara, 3 futurinhos. Eu acho, irmãos, que todos nós somos assim com relação à nossa salvação. Estamos estagnados e não desenvolvemos tão bem, porque não queremos fazer uma dieta equilibrada espiritual. Não queremos deixar de lado as gordurinhas que nos mantêm presos no pecado. Não queremos deixar de lado os prazeres desse mundo. Queremos amar a Cristo e termos uma espiritualidade saudável. Mas quando o pecado bate na porta, o nosso coração está cheio de veias entupidas e definhamos espiritualmente, novamente e novamente. Talvez assim esteja o seu coração, entupido de tanto pecado, definhando, quase à beira da morte. Mas hoje nós temos a oportunidade de mudar esse quadro. Todos nós juntos podemos, por causa de Cristo e com o auxílio do seu Espírito Santo, desenvolvermos a salvação, porque Deus não nos deixa como estamos. Cristo veio nos resgatar das nossas fraquezas, e nessa grande academia da fé, nós também temos amigos com os quais nós podemos dividir os nossos fardos. Mais do que isso, hoje nós temos Cristo que estará para sempre ao nosso lado. Afinal foi Ele quem disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Precisamos demonstrar nossa salvação para que em tudo o que fazemos e com todos que nos envolvemos, sejamos o farol que aponta para Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, curve sua cabeça e orem a Deus em resposta àquilo que vocês ouviram.